Dando sequência aqui, eu vou falar pouco porque nosso tempo está apertado e nós continuamos atrasados. Começamos atrasados e continuamos atrasados. Vamos para o nosso próximo painel. Estou vendo lá a Verinha, muito bom. Nosso próximo painel é mediação em dados. Então, convido para compor aqui a mesa a Daniela Monteiro Gabay, advogada, mediadora, árbitra e parecerista, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Pará, mestre e doutora em Direito Processual pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Doutora Vera Cecília Monteiro de Barros, advogada, mestre e doutora em Direito pela Faculdade de Direito da FADUSP, professora de Técnicas de Negociação, Mediação, Arbitragem na FAAP, vice-presidente do Comitê de Coordenação da Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem, da Comissão da Sociedade de Advogados e relatora do Tribunal de Ética e Disciplina 3 da OAB de São Paulo, o TED 3, árbitra e mediadora em instituições privadas. Doutora Cristiane Dias Carneiro, minha querida colega carioca, de diretoria do ICFML, advogada e mediadora no Rio de Janeiro, doutora em administração empresarial, mestre em Direito e Economia pela Universidade Gama Filho, especialista em Direito Empresarial pela Universidade Cândido Mendes e também especialista em Direito de Estado e de Regulação pela Faculdade Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Doutora Maria Tereza Sadek, que estará online conosco. Por favor, João Paulo, se você puder disponibilizar a imagem da doutora Maria Tereza Sadek, que, pelo que eu soube, ela está online desde o começo, esperando o momento da gente fazer este painel. A doutora Maria Tereza é professora sênior do Departamento de Ciências Políticas da USP, professor do curso de mestrado do SEDES. E peço para compor a mesa também a nossa vice-presidente, doutora Célia. Você vem compor a mesa? Lembrando, lógico, já falei outras vezes, que todos os currículos dos nossos professores, convidados e palestrantes estão disponíveis no site da ESA, da OAB de São Paulo. Por favor. Célia, podemos começar com a doutora Maria Sadek, que está online? Seria interessante? Eu até recomendaria Ótimo. Que a querida professora Tereza Sadek começasse, que ela está aguardando há muito tempo. Seja bem-vinda, professora Teca. É um enorme prazer estar com vocês. Aprendi muito hoje, desde a primeira mesa até essa agora. Eu devo dizer do meu encantamento que está aqui. Eu vou pedir desculpas de estar de óculos escuros. É pelo seguinte, eu estou com uma conjuntivite viral, estou em isolamento, é por isso que não pude participar de forma presencial. E, Célia, eu queria dizer o seguinte, você me ensinou uma nova qualificação do termo resiliência. E eu gostei muito disso. Eu acho que temos que ter mesmo muita resiliência para expandir, educar as pessoas nos meios não adversariais. Eu acho que sem isso nós desistimos. Eu estava olhando os dados do CNJ, que não são os dados que certamente a Daniela vai apresentar hoje, mesmo porque o CNJ só apresenta dados de conciliação e não teria por que apresentar de mediação. E eu fico, de um lado, muito pessimista e, de outro lado, otimista. Então, Célia, é o que você me ensinou, a gente precisa ter resiliência, né? Mesmo porque, se eu olhar o número de sejusques, nós tivemos um aumento muito significativo desde 2014 até 2022. Eu só vou dar um número para vocês, aliás, 2 números, para que seja feito o contraste. Em 2014, eram 362 sejusques. Em 2022, portanto, no último relatório feito pelo CNJ, nós chegamos a 1.437. Eu vou repetir, de 360
para 1.400, ou seja, um aumento que é extraordinário. Acho que em nenhuma outra situação nós tivemos um aumento tão grande. No entanto, onde é que a gente precisa ter é isso que a Célia chamou de resiliência. É quando nós olhamos o índice histórico de conciliação. E aí me dá muita tristeza, porque, a rigor, os números não nos favorecem a ter um certo otimismo. Só para vocês terem ideia, esse índice, em 2000, no que se refere ao conhecimento, em 2015 eram 17%. Em 2022, 18%. Ou seja, um aumento absolutamente irrisório que não acompanha o número de sejusques. E mais do que isso, com o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em março de 2016, que tornou obrigatória a realização de audiência prévia de conciliação e mediação, não se verifica resultado em nenhum dos números apontados. Então, Célia, você tem toda a razão. Nós precisamos ter resiliência e aprender que isso tem que ir para frente. E aí eu volto para uma ideia que, aliás, é inteiramente baseada no Dr. Kazuo Watanabe, quando ele fala: nós temos que propagar, educar, pensar na ordem jurídica justa. O que significa isso? Significa ter o maior número possível de situações em que esses conflitos possam vir a ser resolvidos. Tanto, eu vou aqui citar a última palestra que nós tivemos, tanto as de natureza estatal como de não estatal. E isso eu acho que ainda caminhamos a passos um pouco lentos. Mas nós temos que ter resiliência, Célia disse, e temos mesmo que ter resiliência. Eu não conheço os dados que a Daniela vai nos apresentar sobre mediação, eu até gostaria de vê-los agora para ganhar um pouco de otimismo nisso. Mas o que me parece fundamental é que nós temos que pensar em novas filosofias, em novos paradigmas que estão nesses meios não adversariais, sejam eles a conciliação, a mediação ou até a arbitragem, né? Quer dizer, nós temos que ter uma filosofia que nos mostre que as escolas de direito que ainda estão caminhando nessa direção propaguem cada vez mais essa nova filosofia. Que não se trata de você ter a ideia de que tudo tem que ser judicializado, tudo tem que ser judicializado de uma forma adversarial, e que essa ideia de um novo, da possibilidade de acordo, da possibilidade, mais do que isso, de pacificação, que tanto está na conciliação como na mediação, são absolutamente fundamentais. Desse ponto de vista, os dados do CNJ, embora não nos deixem ficar muito otimistas, eles nos mostram que nós temos alguma possibilidade que isso caminhe. E esse caminho está muito associado a eventos como o de hoje, em que a gente reúne pessoas que acreditam nessas formas de solução, que são soluções que levam, de um lado, à inclusão, e, de outro lado, a pacificação. Ou seja, não há possibilidade de continuarmos vivendo numa sociedade tão desigual, tão discriminatória, se nós não pensarmos na expansão desses meios não adversariais. Eu vou parar por aqui, porque eu estou muito curiosa em conhecer os dados da mediação que a Daniela vai nos trazer, e, se for possível depois, eu quero interferir. Muito obrigada. Oi?
Obrigada, professora Maria Tereza Sadek. Sim, resiliência. Professora Daniela Gabay, gostaria de falar agora da sua experiência em números, junto com a colega. Então, fiquem à vontade para que nós façamos esse diálogo. Muito obrigada. Até porque a doutora Maria Tereza deu a deixa, né? Opa! A pesquisa da Dani Gabay e da Maria. Por favor. Obrigada. Falar. Obrigada. Obrigada, bom dia a todas e todos. Um prazer estar aqui. Também queria parabenizar a coordenação do evento, Célia, Fernanda, Lorenzini, Sandra. Parabéns, as escolhas muito interessantes aqui de vários temas. Então, com certeza vão ser 2 dias muito produtivos. Um prazer também estar aqui junto com as minhas colegas de mesa para falar de dados de mediação. Acho que falar de números, falar de dados não só quantitativos, mas também qualitativos, agrega muito valor ali nesse debate sobre a mediação. E estar aqui junto com a Vera, que coordenou comigo essa pesquisa, que foi publicada pelo canal Arbitragem, trazendo os dados da mediação empresarial institucional. Então, eu até vou pedir para colocarem a apresentação. A gente tem aqui um PDF que tem os dados, também facilita essa visualização. Mas, antes até de começar a falar, eu queria colocar o nosso recorte. A gente está falando de um pedaço de um todo que é muito maior, mesmo na área empresarial. Por quê? Porque nós ouvimos aqui, escolhemos algumas câmaras, que são câmaras que têm bastante prática nos seus centros de solução de conflitos, especificamente de mediação. Então, não foram todas as câmaras, a gente está muito longe disso. É uma pesquisa que traz uma série histórica que a gente precisa e pretende complementar a cada ano, trazendo também novas instituições, além dessas. E a gente está falando do empresarial institucional. A gente não está falando da mediação empresarial ad hoc, por exemplo, que, sem dúvida, tem também um quantitativo bastante relevante e que não é administrada por uma Câmara. A gente está falando desse pedaço que é empresarial. Normalmente, nas câmaras não chegam casos, por exemplo, de mediação de família, que também responde por um contingente bastante expressivo, salvo no caso de empresas familiares, que daí entra, mas, assim, uma série de outros casos que também não vai para essa instituição de solução de conflitos. Se colocou aqui a mediação organizacional, uma mediação dentro de uma instituição, que daí também é um outro pedaço, é um outro funcionamento. A mediação comunitária, então, que está fora desse contexto, mas também está dentro da mediação extrajudicial. Então, a gente está falando de um pedaço. Mas é importante conhecer esse pedaço. Como funcionam, o que dizem os dados e quais são as tendências. Então, como que a gente faz também uma análise qualitativa disso. Então, eu vou passar aqui. Acho que está aparecendo, É uma pesquisa, portanto, que traz, como eu falei, essa análise quantitativa e qualitativa. E eu e a Vera nos dividimos para eu falar, primeiramente, da parte quantitativa. Depois ela vai falar da parte qualitativa e depois eu retomo aqui as conclusões. Essas foram as instituições que nós mapeamos os dados, estão aqui colocadas, e a gente mapeou os últimos 10 anos da mediação, então de 2012 a 2022. Mesmo porque já existia um levantamento dos primeiros 5 anos, e o que a gente fez foi complementar esse levantamento para também considerar esses 5 anos mais recentes. Estou precisando ir no oftalmologista, vou acompanhar aqui do computador. A ideia é fazer uma... Acho que... pode ser. Desculpa, gente. É até melhor trocar mesmo, você fica de frente da tela. Tá bom. Obrigada, depois a gente destroca. Então, a pesquisa pretende fazer essa radiografia da mediação institucional, como eu comentei, nessas câmaras, para identificar o perfil dos casos, identificar as tendências nesses 10 anos. Aqui a gente faz algumas referências metodológicas, inclusive retomando ali aquela pesquisa de mediação empresarial em números dos primeiros 5 anos, e esse olhar de onde estamos e para onde estamos caminhando em termos de tendências.
E a gente aqui faz também uma ressalva que a gente foi até o primeiro semestre de 2022. Então, a gente precisava fechar a pesquisa, não estava fechado ainda esse semestre nas instituições, e a gente acabou não considerando o segundo semestre. A gente estava até combinando aqui que a próxima edição de 2023 já trará essa complementação do segundo semestre de 2022 também. Outra ressalva importante é que, no caso da Câmara de Comércio Internacional, que é a CCI, que tem um centro de ADR muito importante, o dado ali não foi desagregado para incluir só partes brasileiras, né, para a gente falar de mediação nesse contexto Brasil. Então, aqui os dados estão agregados com partes também de outros países, então não só de mediações envolvendo empresas brasileiras. Já há um compromisso da CCI de desagregar esse dado para que nas próximas edições a gente consiga também ter esse entendimento da realidade brasileira. Então, aqui é o nosso índice, né? A gente está controlando aqui há bastante tempo, essa pesquisa está online, totalmente disponível, né, para quem quiser acessar no detalhe. Mas eu vou começar falando aqui desses dados quantitativos, de números e valores. Um outro dado que se questiona bastante, né, quanto tempo dura a mediação privada, a mediação empresarial, percentuais de acordos nos últimos 10 anos, os principais temas objeto da mediação, casos envolvendo o poder público, existência da cláusula de mediação, se os casos que têm ido por conta da existência prévia de uma cláusula, escolha de mediadores e partes na mediação. Isso tudo no aspecto quantitativo, e depois a Vera vai entrar na perspectiva qualitativa da pesquisa. Bem, quando a gente olha números, né, e aqui estão em cores diferentes por conta das câmaras, a gente vê aqui uma tendência de crescimento, muito embora em 2022, como eu falei, que só pega o primeiro semestre, né, tem um número ali que é uma parte da realidade, mas se a gente olhar 2021, é o ano em que mais tem casos de mediação nas instituições, né, mediação institucional. Mas, normalmente, a primeira questão que aparece são números baixos, né? Então, até, enfim, na perspectiva aqui do otimismo, né, acho que a gente tenta ter um otimismo aqui de pensar que há uma curva, né, ali de crescimento, mas, de fato, são números que não são números muito expressivos. Mas acho que a primeira pergunta a fazer são números baixos em relação a quê? Né? Qual é o nosso referencial comparativo? Porque, sem dúvida nenhuma, não é o referencial da mediação judicial, né? Que tem um outro volume, que tem um momento ali de direcionamento, né, do processo nesse início para os casos de mediação, que tem os centros, que é um outro contexto, né, de prestação de serviço muito diferente das câmaras privadas. Também não dá para comparar com a arbitragem. Talvez a Vera possa comentar aqui, porque ela também faz esse mapeamento em relação à arbitragem dos números, né? Mas também não é uma comparação adequada, porque a gente está falando de um método consensual em relação ao método heterocompositivo, né, em que um terceiro, de fato, ali substitui as partes na decisão. E a gente tem que fazer uma diferença das mediações que começam com requerimento das mediações que vão adiante. E o ir adiante tem a ver com assinar o termo de mediação. Ter o aceite do mediador, assinar um termo, né, que é ali uma prestação de serviços, que tem um cronograma dos encontros, e aí se dá a partida para o início do procedimento. Então, tem uma queda também nesses números. Média de valor envolvido, né? A gente tem aqui uma divisão por câmara, vou passar bem rapidamente, porque esses dados estão disponíveis, mas a gente consegue perceber que são valores bastante expressivos que têm ido para as mediações empresariais institucionais, né? Muitas vezes porque também se decorre de cláusula escalonada, então também tem ali uma mediação ligada à arbitragem, a arbitragem leva a disputas de valores bastante expressivos. Então, a gente tem aqui FGV, CBMA e AmCham. Uma pergunta que sempre se faz é quanto tempo dura uma mediação privada, né, empresarial? Uma mediação que a gente vai ver que normalmente envolve casos ali complexos, né, e quanto tempo a gente tem ali nessa média. Aqui a gente divide os primeiros 5 anos da pesquisa com os últimos 5 anos, então 2012 a 2017, 2018 a 2022. E é muito variado, né? A gente tem mediações de um dia, né, tem uma aqui em 2016, bem expedita, e tem mediações que levaram 1 ano. E um tempo muito variado também,
uma mudança, né, bastante de cada caso ali, de cada Câmara, é claro que é uma média. O que a gente tem feito para trabalhar esse dado? Acho que é um dado que diz alguma coisa, todo dado, né, passa também uma análise possível a ser feita, mas a gente tem tentado trabalhar um outro dado, que é olhar as horas efetivas da mediação, das sessões. Porque o que acontece na mediação é que você tem muitos tempos de espera e que fazem parte também, né? Às vezes você tem ali uma série de sessões, chegou no momento que gerou opções possíveis, mas as partes precisam de um tempo para maturar isso, para produzir minutas, para voltar para a mesa de um outro jeito. Então, é natural que tenham tempos de espera, que eu nem chamaria de tempos mortos, porque são tempos em que há produção fora da mesa de mediação, e isso tudo está nessa linha do tempo, porque como as câmaras calculam a assinatura do termo de mediação e o encerramento do procedimento de mediação. Então, o que a gente tem feito é até buscar um dado junto do financeiro, que é quantas horas esse mediador recebeu. Então, a gente tem as horas líquidas ali de encontro com as partes, né? Então, é um outro pedaço, é uma outra forma também de calcular essas horas, digamos, mais líquidas ali de sessões. Então, é algo que a gente também pretende incorporar, porque as câmaras não possuíam esse dado, né, muito claro. A gente conseguiu mapear de algumas, tem esse dado aqui, mas a gente quer complementar para ter de todas. Uma outra questão que se coloca e se pergunta bastante é qual é o percentual de acordos, né? A professora também, Teca, falou do índice de conciliação, né? Então, qual é o índice? Como você mensura, né, essa questão de houve ou não advento de acordo? É claro que é uma métrica que é importante, sem dúvida nenhuma, por isso é bastante, inclusive, perguntada, mas não é a única métrica para se avaliar a qualidade, né, do método e a importância desse método, porque muitas vezes você participa da mediação e não chega num acordo ali. Mas, diante daquela troca de informações, diante do que foi construído naquela relação, né, de confiança entre as partes, dali a 6 meses vem um acordo, né, e não necessariamente isso vai entrar, né, aqui nessa estatística. Então, tem muitos benefícios indiretos para além do acordo, né? Embora o acordo seja também um parâmetro relevante. E, de qualquer forma, o que a gente viu aqui que a média não é baixa também de acordo, né? Então, a gente tem aqui 50%, tem uma Câmara que é 100%, mas, de resto, a gente tem ali próximo dos 40%, 50%. Temas que têm ido para a mediação empresarial e institucional nessas câmaras, né? Aqui a gente tem primeiro os 5 anos e depois os últimos 5 anos, né? Mas relações continuadas em geral, que são íncitas, as relações societárias, eu acho que isso está sempre presente, né? As relações societárias, mas contratos empresariais em geral, mediações na área de construção, infraestrutura, energia. Embora se fale bastante do dispute board, muitos contratos possuem também cláusulas escalonadas com a mediação, ou mesmo há essa escolha, né, da mediação, mesmo sem a cláusula. E nos últimos 5 anos também isso se coloca semelhante, aqui tem um pouco mais de temas, né, além desses que a gente já tinha. Então, aqui eu faço um destaque para a mediação em recuperações judiciais, e eu sei que é um tema que vai ser debatido aqui também nesse encontro, que é um tema que se tem falado bastante, uma mediação que se aproxima muito de uma mediação coletiva, e tem ali peculiaridades interessantes, mas também aparece como um dos temas. Mediação envolvendo o poder público. A maior parte das câmaras já teve casos, não era o nosso foco aprofundar, mas eu acho que, sem dúvida, é possível fazer uma análise qualitativa só da mediação envolvendo o poder público. Primeiro, porque existe um movimento também, eu vi que vocês têm também, né, com esse tema aqui no programa, de criação de câmaras públicas, né, de mediação. As Procuradorias do Estado, algumas outras iniciativas, a Advocacia Geral da União, mas, mesmo assim, é interessante perceber que também há casos nas câmaras privadas envolvendo o poder público, né? Então, tem uma série de questões ali interessantes que a gente poderia debater, que, sem dúvida, vocês vão debater também nessa mesa. Em quantos casos a mediação decorre de cláusula contratual? Essa também é uma análise que a gente faz desde a primeira fase da pesquisa, porque é um achado da pesquisa que grande parte dos casos não decorre de cláusula escalonada média-arbe, né? São casos em que os advogados, as advogadas e as partes fazem essa escolha estratégica pela mediação. E esse foi um achado para a gente sempre consistente, tão importante, porque vem desde
desde o início da pesquisa de 2012, que a gente também faz uma análise na parte qualitativa das janelas de mediação no curso da disputa, que a Vera vai comentar, que é uma parte importante da pesquisa qualitativa, mas é um dos indícios que nos fez olhar para isso também. Então, se a mediação tem ido não só em função de uma cláusula escalonada média-arb, né, que começa com a mediação, se a mediação também tem ido no curso da disputa, ou mesmo nesse início sem cláusula, né, vamos olhar, então, como funcionam essas janelas, essas oportunidades de mediação no curso da disputa. Então, não quer dizer que não é bom ter cláusulas, que sempre é uma escolha estratégica, né, que você faz ali no contrato e importante de ser bem feita e bem redigida, mas não se limitar a ela e perceber que o mercado não tem se limitado, que essa escolha tem sido, de fato, feita independentemente da cláusula. Aqui eu vou falar bem brevemente dessa perspectiva dos mediadores, porque daí cada um desses itens tem um slide específico, eu não quero também ultrapassar aqui meu tempo. Mas a escolha do mediador é algo bastante importante em relação à mediação institucional. Talvez seja uma das razões, inclusive, mais relevantes, né, pelas quais se escolhe a mediação institucional. Porque quando não há consenso nessa escolha, você tem a importância da Câmara, quer da presidência da Câmara, da presidência do centro, e tem diferentes competências para indicar o mediador ou a mediadora. Né? Então, se não há consenso, existe esse papel que a gente chama de autoridade nomeadora e que faz com que o procedimento efetivamente comece. É claro que a Câmara tem uma série de outros papéis, de organização, de gestão desse procedimento, de previsibilidade em relação aos custos. Né? Então, sempre é uma escolha que traz previsibilidade ali para o usuário, né? Quando escolhe uma Câmara, de saber como vai funcionar essa gestão. Mas a escolha do mediador é algo importante. Então, na maior parte das vezes há consenso, em algumas das câmaras você vê consenso baixo, um papel mais ativo ali da instituição nessa indicação, que é o caso da CCI, por exemplo. E é interessante que, quando a Câmara indica, ela tem uma preocupação muito grande com diversidade. Diversidade de gênero, diversidade etária. E quando essa indicação vem do mercado, né, dos advogados, ela vem uma escolha menos diversa. E é incrível que a gente fala muito que tem muitas mulheres na mediação, e as listas tendem a ser paritárias, a gente vê um público feminino muito forte na mediação. Mas, quando essa indicação vem do advogado, ela ainda vem predominantemente de homens mediadores e de uma faixa etária mais alta também. Então, a gente vê que é uma questão estrutural que também entra, né, nesse mercado da mediação empresarial. E as câmaras, diferentemente, têm critérios ali mais claros, né, em relação a essa questão da diversidade. Honorários de mediação estão previstos também nos regulamentos de cada Câmara, a partir da base horária, uma base horária que normalmente varia pelo valor da causa, isso também está colocado aqui na pesquisa. O número de horas médias trabalhadas pelos mediadores, que eu comentei com vocês, né, porque tem sempre as 20 horas mínimas, mas a gente vê na mediação empresarial uma tendência a ultrapassar essas horas. Né, até porque tem mediações que se estendem, de fato, no tempo, em função da complexidade da disputa. A Câmara tem atuado, portanto, como autoridade nomeadora, que eu já havia comentado, e uma questão que a gente também coloca como uma das conclusões da pesquisa, sem me alongar, eu vou passar aqui também para a Vera, é a importância da mediação nessas instituições que trabalham com mediação e arbitragem, ser cada vez mais um ambiente que traga a customização também de todo esse kit institucional que vem junto ali da Câmara. Então, ter um questionário de conflitos de interesses diferente do questionário de conflitos de interesses da arbitragem, porque são papéis diferentes. Né? E aí a gente faz uma pergunta sobre isso, né? O quanto tem essa reflexão, e as câmaras costumam ter grupos internos, né? Comitês, enfim, conselhos próprios ali para mediação, para pensar também a diferença nesses produtos, né, nesse funcionamento do dia a dia, que vai desde o questionário do conflito de interesse, o termo de mediação, todo esse material que é muito importante para a Câmara, né, no sentido da institucionalização também desse método. Então, eu paro aqui com essa parte mais quantitativa e passo para a parte talvez mais interessante ainda, qualitativa, aqui com a Vera. Eu vou passar aqui para os seus slides. Aqui é o que eu não falei, porque eu falei, né, brevemente, mas que tem ali cada um slide. Mas que, por conta do tempo também, eu fui um pouco mais abrangente. Aqui é a parte da Vera. Bom dia a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui hoje. Agradeço o convite em nome da Sandra, do Lorenzini, da Célia. E também é muito bom estar aqui do lado aqui das minhas colegas, que eu admiro tanto.
Só antes de entrar na parte qualitativa da pesquisa, com relação a números, né, a gente faz lá no escritório já desde 2010 a pesquisa de arbitragem, né, arbitragem em números, que a gente também publica anualmente. E a nossa lei de arbitragem é de 96, então a gente percebe, né, a partir de 2010, quando a gente começou a fazer a pesquisa, a gente tinha lá 10, 12, 13 casos. Também eram números baixos, como a gente percebe na mediação. E hoje, né, ao longo desses 13 anos de pesquisa, a gente já percebe o quanto a arbitragem evoluiu, e hoje a gente tem ali mais de 1.000 procedimentos arbitrais em andamento a cada ano, né, e normalmente a arbitragem entrando ali na faixa de 350. Então, é interessante a gente ter esse histórico, porque a gente tem uma lei de mediação recente, então a gente percebe que certamente, daqui a uns anos, quando a gente tiver essa republicação da pesquisa anual, a gente vai ver essa evolução da mediação empresarial no Brasil. Então, é bem interessante a gente ter esses dados, em que pese hoje pareçam baixos os números, mas não são, especialmente se a gente verificar os valores envolvidos nos procedimentos, que são bastante elevados, que é o que acontece também com a arbitragem, né? A gente pensa lá, 350 arbitragens por ano é pouco? É pouco, provavelmente o juiz recebe metade disso por mês de processos. Mas são casos bastante relevantes e que são coisas diferentes, né? São mercados aí diferentes. E também queria colocar, né, que eu vou falar sobre a primeira parte quantitativa que a gente fez, é a interação dos métodos, né, da arbitragem e da mediação. Quando eu comecei a estudar mediação nas minhas aulas, eu sempre achei que realmente a cláusula escalonada era o segredo, né, era o remédio, como a gente faria a mediação se tornar grande no Brasil e bastante utilizada. E aí, quando vem os dados da pesquisa e dizem que a maioria das mediações não começa com cláusula, essa resposta sempre me incomodou e sempre achei estranho. Só que depois, hoje, eu percebo, eu atuo muito mais em arbitragem do que, inclusive, em mediação, e eu tenho sentido que muitas arbitragens são suspensas durante o seu trâmite para tentativas de acordo e para tentativas de mediação. E aí eu comecei a perceber que, na verdade, quando surge o conflito, muitas vezes as partes não estão preparadas para resolver aquele conflito por mediação, às vezes a questão ainda está muito quente, precisa de algum tempo para as coisas se acalmarem e para as partes buscarem a mediação, às vezes, em outro momento, né? Então, a gente percebe, durante uma arbitragem, a gente vai percebendo que existem momentos bastante relevantes que a mediação poderia ajudar muito. Por exemplo, antes de uma prova pericial bastante cara, hoje os custos de uma perícia na arbitragem são muito elevados. Por que não, né? A fase postulatória já foi colocada, as partes já conhecem os argumentos de parte a parte, já percebem que o direito delas não é tão bom quanto elas imaginavam, né, no começo da demanda. Então, essas janelas de mediação, essas oportunidades de mediação durante a arbitragem, elas são extremamente relevantes. Vendo aqui os números, a gente ainda vê que acontece pouco, né? Se a gente for pegar aí todo esse período, a gente ter seis casos, né, na CCPC que se usou uma mediação durante uma arbitragem. E nas outras câmaras, números menores ainda. Mas eu percebo, mesmo que não se tenha recorrido tanto à mediação, existe essa janela, porque muitos procedimentos são suspensos para tentativas de acordo. A gente, como árbitro, a gente não sabe como tem se dado essas tentativas, né? Se é uma negociação direta entre os advogados, ou se é uma forma de conciliação ou mediação. Mas o fato é que essas janelas acontecem, tanto que muitos procedimentos são suspensos durante o seu curso. E as câmaras, elas têm feito muitas iniciativas, né, para incentivar essa utilização. Hoje, a gente percebe que a grande maioria das câmaras já dá desconto em custas se você suspende uma arbitragem para participar de uma mediação, ou se tem uma mediação prévia a um procedimento arbitral. Então,
Então, esses incentivos financeiros, eles já acontecem, para a mediação não ser vista como um custo a mais. Eu já vou ter que gastar com arbitragem, não estou com vontade de gastar mais com um mediador para tentar um acordo, sendo que eu, que sou tão bom advogado, não consegui chegar num consenso. Então, às vezes, não se consegue ver o diferencial de que é ter um mediador na mesa, que ajuda muito. Por melhor negociador que o advogado seja, é muito difícil ele negociar um caso que ele está envolvido, né? Está envolvido na tese jurídica. Às vezes, quando você coloca na mão de um terceiro imparcial, isso é bem diferente. E aí é interessante ver as fases onde isso acontece, né? Não é sempre logo no início da arbitragem, às vezes, claro, vou começar uma arbitragem, quanto vai custar? Agora eu vi que não vai ser barato, vamos sentar para conversar? Pode ser uma janela importante e a gente percebe que acontece. Ou durante a fase de instrução, depois de uma audiência de instrução, onde se ouvem as testemunhas, se percebe as fraquezas do caso. Então, ali também é uma oportunidade que acontece da arbitragem ser suspensa também para uma tentativa de mediação. Ou depois de uma prolação de uma sentença parcial, onde o mérito já está decidido. Para que eu vou gastar numa liquidação de sentença se eu mais ou menos já consigo aferir o valor que eu vou ter que pagar para outra parte? Então, também é uma janela importante e também aparece aqui no resultado da pesquisa, né, após a prolação da sentença parcial. Aqui são as iniciativas que as câmaras utilizam para essa combinação. Então, como eu falei hoje, normalmente essa iniciativa é financeira, mas eu faço parte, por exemplo, do Conselho de Mediação do CAN-CCBC, e a gente tem estudado muito, a Dani também faz parte, a gente tem estudado muito iniciativas para como melhorar essa interação, né? Porque, às vezes, eu vejo, quando eu estou no papel de árbitra, que, às vezes, a gente se sente um pouco desconfortável de, eu vou sugerir uma mediação para as partes, eles vão achar que eu estou com preguiça de julgar, né? Mas não é, porque às vezes você está lá com a sentença pronta e você fala, meu Deus, isso aqui não vai agradar ninguém, né? Seria tão bom se eles sentassem e conversassem para resolver isso, só que às vezes o árbitro se vê numa situação complicada de ele sugerir. Então, às vezes, se essas iniciativas viessem das próprias câmaras ou já previstos no cronograma de arbitragem, né? Quando a gente começa uma arbitragem e a gente assina o termo de arbitragem, por que não prever esses momentos, nessas janelas de mediação, para as partes sentarem e conversarem? Porque se aquilo já está previsto no cronograma da arbitragem, ninguém vai parecer fraco, ninguém vai parecer que está com receio de perder a arbitragem, vai ser simplesmente uma fase do procedimento. Então, as câmaras, eu acho que elas precisam muito começar a ter essas medidas internas para facilitar essa interação, né? A gente sabe que tem árbitros que às vezes estão com a sentença pronta e falam, olha, vocês querem ver a sentença ou vocês querem sentar e conversar? Eu já decidi, está aqui. Então, por que não a gente pensar nessas iniciativas, né? Depois aqui a gente tem o dado de quantas mediações se tornaram arbitragem, né? Então, começaram provavelmente por conta de uma cláusula escalonada, as partes foram para uma mediação, e aí a mediação não chegou num acordo, e aí se vai, então, por uma arbitragem. Então, aqui também estão os números dessas mediações que se tornaram arbitragem depois. Depois a gente também levantou os números sobre dispute boards, né, que são comitês de resolução de disputas, que são bastante utilizados em casos de construção, mas também podem ter utilização em propriedade intelectual, casos de franquia. E a gente vê que os números são ainda bem irrisórios, né? CCBC, por exemplo, só 2 procedimentos de DRB, um na Fiesp, a CCI que teve 10 requerimentos ali de DRB nesses 10 anos. Então, a gente também levantou esses dados, as câmaras, a gente sabe que tem começado a se estruturar para atender esse tipo de comitê, né? Tem feito os regulamentos próprios, tanto de DRB quanto de DAB.
mas isso ainda tem sido pouco utilizado no Brasil, e acho que é uma ferramenta aí de solução de disputas bastante interessante, que a gente pode também começar a usar, mas ele ainda não é muito conhecido aqui no Brasil. Eu acho que, com a estruturação das câmaras para oferecer esse serviço, com regulamentos próprios e tudo, vai também acabar aí ajudando a que esses métodos de solução de disputas também fiquem aí mais utilizados e mais conhecidos no Brasil. Aqui é com relação à representação das partes por advogados, né? A gente sabe que na mediação privada não é obrigatória a presença do advogado, mas realmente a gente não vê isso, tanto na arbitragem também não precisa de advogado. Eu nunca vi uma arbitragem que não tivesse ali as partes representadas por seus advogados. E na mediação privada isso não é diferente, os casos são complexos, os casos são de valores relevantes, então a gente percebe aí uma unanimidade nas câmaras de que todas as mediações, as partes estavam representadas por seus advogados, que é o que é bom, né? Porque a gente precisa trabalhar, senão... Depois, futuras interações de regulamento das câmaras, se as câmaras pretendem, né, incentivar a adoção da mediação, elas dizem que sim. Então, acho que internamente todas as câmaras estão, de alguma forma, aí, tentando se estruturar e tentando se organizar, seja por meio de cursos, de eventos, né? Agora a gente vai fazer lá no CAN-CCBC um evento em novembro, lá no Rio de Janeiro, para a divulgação da mediação na administração pública. Então, acho que as câmaras elas têm feito a parte delas de organizar esses eventos, tudo para também desenvolver e fazer com que a mediação seja mais utilizada aqui no Brasil. Com relação a formulário de satisfação, a gente também levantou, as câmaras normalmente têm esse formulário, mas muitas vezes não é um formulário com relação ao mediador em si, mas especialmente com relação aos serviços prestados pelas câmaras, né? Eu acho que a gente pode também começar a pensar em customizar isso para fazer ali uma avaliação, porque eu acho que é importante a gente perceber também como que as partes, como o consumidor tem visto a utilização da mediação. A mediação online também, depois da pandemia, a gente percebe que houve um avanço muito grande da mediação online. Durante a pandemia, elas aconteceram todas de uma forma online, e hoje as câmaras relataram que algumas reuniões têm, de fato, acontecido, especialmente reuniões prévias, têm acontecido de forma online, mas as partes já estão ali preferindo, em muitos casos, que a mediação aconteça de forma presencial. Né? Nos meus casos, que eu tenho feito nas câmaras, normalmente a gente tem feito uma coisa meio híbrida, né? Muitas vezes, muitas reuniões online para facilitar ali até não ter gastos de deslocamento e facilitar aí a agenda de todos, mas em algumas reuniões acho que é importante ainda o presencial, porque a gente sabe que se perde um pouco ali daquele contato, o gesto, a proximidade. Sempre quando está todo mundo na mesma sala, a gente percebe que existe aí uma interação importante, mas a gente não pode negar que isso facilitou e foi um bem muito grande para a mediação. Eu e Dani mesmo, a gente estava numa mediação agora, e eram partes que moram em estados diferentes, e facilitou muito ser uma mediação online, porque aí a gente não conseguiria ter tantas reuniões com as partes, tantos encontros, se não tivesse esse facilitador aí. Com relação às despesas, né, normalmente as câmaras elas cobram os mesmos custos para mediação online e para mediação presencial, mas o fato é que existe aí uma grande economia justamente por conta de se evitar gastos com deslocamento, gastos com almoço, passagem aérea, hotel, então tudo isso, e as despesas na câmara também, de coffee break, tudo isso acaba tendo um custo maior aí durante o procedimento. Como estamos aí, Vera? Oi? Tá acabando? Tá. Passei muito, peraí. Estamos acabando. E aí, só então para fechar, você quer falar as conclusões? Né? Espera aí que eu estou com uma dificuldade aqui com o meu negócio. Bom, basicamente a gente já falou, né, da pandemia, que teve um crescimento, especialmente em 2020 e 2021. Como a Dani falou no começo, a gente não pode esquecer que essa pesquisa ela é uma parte de um todo muito grande. A gente percebe que acontece muita mediação ad hoc, que a pesquisa ela não consegue aferir de
Diferentemente de arbitragem, que basicamente todas são institucionais, então a pesquisa acaba tendo ali os dados mais fáceis da gente aferir por conta disso, e na mediação a gente tem muita mediação ad hoc. Depois a Dani já falou dos principais matérias que são levadas, né, contratos empresariais, societário, construção e energia, tem acontecido bastante mediação e recuperação judicial. As janelas de mediação, também falei bastante, que as câmaras têm adotado, incentivado e pensado aí em novas estratégias. A Dani também falou sobre a duração dos procedimentos, que varia ali entre 1 dia e até mediações que chegam a 1 ano. E, com relação a acordos também, a gente viu que existem dados elevados, além de uma média de mais ou menos 50% dos casos, entre 30% e 50% dos casos, em que essas mediações elas resultaram em acordos. Com relação aos valores envolvidos, também a gente viu que são valores bastante relevantes. A maioria das câmaras já administrou mediações envolvendo o poder público. Também muitos procedimentos têm envolvendo várias partes, né, de lado a lado, por isso até que acabam sendo bastante complexos esses casos. E a Dani também falou aí bastante do mediador, então não vou me alongar aí por conta do tempo. Só para finalizar, então, a gente percebe que existe um espaço para customização, especialmente formulário de conflito de interesse de mediador, que normalmente as câmaras acabam usando o mesmo questionário que elas usam para arbitragem, e a gente percebe que a mediação ela poderia ter um questionário diferente, porque são situações diferentes. Então, a gente está tentando, por exemplo, no CAN-CCBC, que a gente faz parte do conselho, a gente já está internamente tentando avaliar essa customização, porque a gente sempre tem que tentar melhorar e tentar evoluir, percebendo ali o que a gente enfrenta no dia a dia da mediação. Bom, desculpa se eu passei meu tempo, agradeço a todos. E a pesquisa, como a Dani falou, está disponível, então é importante que a gente tenha esses dados sempre divulgados e a gente se compromete a ano fazer a atualização e a renovação desses números. Obrigada. Muito obrigada. Eu quero fazer uma proposta para essa mesa, envolvendo as palestrantes presenciais e a professora Maria Tereza Sadek, para nós fazermos lá na ESA uma mesa redonda, debatendo todos esses dados com mais tempo, né? Para que a gente possa aprofundar e caminhar de uma maneira a que todos possam ter esses elementos e refletir, perguntar, trocar. Tá bom? Então, vocês estão convidadas, a gente tenta organizar isso, junto com a Daniela Gabay, que também coordena o núcleo de arbitragem, né? Obrigada. Então, temos agora, vamos lá, nosso mestre de cerimônias. Agora a pesquisa capitaneada pela doutora Cristiane Dias Carneiro. Seja bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos, bom dia a todas. Primeiramente, queria agradecer, né, o gentil convite que me foi feito pela Sandra e pelo Marcos. Pelo meu sotaque, vocês dá para perceber que eu sou carioca. Eu vou tentar não cariocar muito, tá? Mas, né, é difícil. Né? E vou tentar ficar aqui dentro do tempo, que também é difícil, porque a gente leva meses, às vezes anos, pesquisando, descobre um monte de coisa muito legal e dizem que a gente tem 5 minutos para falar sobre tudo isso. Então, a gente né, precisa ser bem objetiva, que é o que eu vou tentar fazer agora. E quando eu recebi esse convite da Sandra e do Marco, fiquei pensando, bom, como falar sobre várias coisas que eu gostaria em até 15 minutos depois da apresentação, né? Porque não tem como a gente falar de dados e mediação e não remeter à incrível pesquisa que foi feita aqui pela Daniela e pela Vera, né? Que é uma referência que a gente tem. E eu, usando aqui a resiliência que a gente tem como mediadores, pensei e falei o seguinte, bom, vou deixar de lutar contra o tempo e vou tentar transformar o tempo em meu aliado. E como que eu tentei fazer isso tudo? Como a Sandra comentou, trazendo aperitivos para vocês. Como 1 ou 2 dados de algumas pesquisas, mas fazendo também o convite para vocês, para quem ficar com um pouquinho de curiosidade, ver a pesquisa, né, estudar um pouquinho mais essa pesquisa. Então, meu objetivo, né, como um todo, foi esse. Então, a primeira pesquisa que eu queria trazer aqui... Opa, foi.
é uma que remete a um desses principais atores da mediação, que são os advogados. Eu sou advogada, então a origem dessa pesquisa foi exatamente no meu doutorado, que um dos meus orientadores, que é especialista em negociação, me fez a seguinte pergunta: quantos advogados no Brasil sabem e estudam negociação? Falei, não tenho a menor ideia. Bom, então fica aí uma dica para você fazer uma pesquisa. Mas eu falei, não vou fazer um formulário, enlouquecer não sei quantas pessoas para responder uma pesquisa. Então, é o famoso, já que estamos aqui, fiz um questionário e mais de 600 advogados responderam a esse questionário no Brasil todo. E, em tese, o QR Code vai funcionar e vai remeter vocês ao artigo que foi publicado. Vamos ver se a tecnologia ajuda. E, como uma dessas respostas da pesquisa foi que 17% desse universo de advogados que a gente tem no Brasil, mais de 1.200.000, 17% desse público fez um curso específico sobre negociação. Não é assim um módulo dentro de uma pós que dura, não. Foi fazer um curso sobre negociação. E 39% dos advogados disse que não tinha interesse em fazer um curso específico sobre negociação. E aí a gente fica aqui, pensando um pouquinho, estamos falando de cultura, de mudanças, e fico pensando aqui se esses advogados que não têm interesse na negociação não serão, assim, aqueles futuros advogados que resistiram ao computador, continuaram com a máquina de escrever, e vimos que o computador teve esse efeito todo, e, bem lá atrás, a eletricidade, que tomou essa proporção. Então, precisa, claro, de mais pesquisas, mas pode ser que esses advogados serão aí engolidos pelo tempo como um todo. E isso também é muito importante, porque a gente vê que o número de mediações vem crescendo também no Poder Judiciário. Aquela pesquisa dos advogados foi interessante, porque ela foi feita logo que entrou em vigor a resolução do MEC, que mudou a grade das faculdades de Direito para incluir matéria de resolução de conflitos. Então, foi um primeiro recorte, uma primeira foto que a gente tem com relação a isso, e eu estou tomando coragem aqui para, cada 5 anos, atualizar isso para ver como é que a gente vai ter um cenário. E essa outra pesquisa ela foi feita no Tribunal do Rio, no TJ do Rio, somente nas varas empresariais, assim que o CPC entrou em vigor, que é esse grande incentivo que a gente tem para a resolução de conflitos, métodos adequados com relação também ao Poder Judiciário. Então, também coloquei aqui a fonte, fazendo aqui o convite para vocês também, depois, com calma, acessarem um pouquinho. E o que a gente observa? Em 2016, que foi o ano que o Código entrou em vigor, que a gente vinha de praticamente não ter essa cultura, para 2017, já em um ano em que a gente já tinha essa força do CPC, a gente teve um aumento de mais de 300% com relação ao número de sessões. Então, a gente fica pensando, por que é tão difícil fazer mediações? Porque um dos atores, que é o advogado, lá atrás disse até que não tinha muito interesse em negociação, que é a base da mediação. Então, precisamos ser resilientes, muito resilientes, para persistir nisso tudo. E esse número vem aumentando não só no judicial, mas também no extrajudicial. O ICFML, que é o Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos, fez uma pesquisa agora, esse ano, na área privada, de mediação privada, e a gente observa esse aumento no número de mediações extrajudiciais também. A gente vai ter um webinar agora, semana que vem, no dia 4, às 17 horas, em parceria com a Cândido Mendes. Vai ser pelo YouTube, faço aqui também o convite para todo mundo que quiser conhecer um pouquinho mais, que a gente vai debater mais sobre esse tema. E a gente percebe também o número de mediações
na área empresarial. Eu vou tentar traduzir aqui um pouquinho o gráfico, que está um pouquinho longe. A última barra azul, que é a maior, é direito de família, mediações na área familiar, que a gente já percebe essa facilidade das pessoas em, digamos assim, admitirem a mediação na área familiar, porque é família, né? Então, é mais fácil as pessoas perceberem essas vantagens da mediação na área familiar, mas a gente percebe que na área empresarial vem crescendo muito também, né? Que é logo o que está a segunda barra maior, né? Na área empresarial. Então, de baixo para cima, a gente tem família, empresarial, trabalhista e consumidor. A gente vai fazer um relatório, né, sobre essa pesquisa, mas a gente só vai divulgar depois do webinar. Tá? Então, o QR Code, na verdade, está levando para o site do CFML, que em breve a gente vai publicar o relatório também. Né? E tentando, né, ainda descobrir, matar um pouquinho a curiosidade, né, e também trazer um pouquinho de dados para a gente, advogados, quando a gente precisa conversar com os clientes e explicar, né, por que ir para a mediação e não se engalfinhar no Poder Judiciário. Né? Claro que a pacificação social é importante, mas ela não é o único viés e o único fator importante. Tem um fator muito especial aqui, principalmente quando a gente fala na área econômica, que na área empresarial, que é o aspecto econômico. Né? Por que ir para a mediação, né, sob esse aspecto econômico? Então, eu busquei entrevistar algumas empresas que mudaram a sua forma de pensar, reorganizaram o seu jurídico, né, e começaram a trazer benefícios econômicos também para aquelas empresas. Então, a primeira que eu entrevistei o jurídico da Oi, e eles montaram todo um sistema diferente, várias frentes, digamos assim, para lidar com os conflitos. Foi notória a primeira recuperação judicial da Oi, né, aqueles vários acordos que foram feitos. Se tecnicamente ou não é mediação, a gente chama de acordo no sentido de resolução de conflitos. Né, foi um dos primeiros casos de mediação online, inclusive, né, e eles têm também buscam PROCON, buscam ligar diretamente para o advogado. Então, eles trabalham com esse aspecto preventivo e com esse aspecto também de resolver, mesmo já tendo uma demanda judicial. Né? Então, um pouco pelas questões também assim de confidencialidade, muitos valores não puderam ser revelados, mas como a gente tem também, né, extratos contábeis publicados e tudo mais, a gente pode perceber a vantagem que isso teve nesse cenário econômico para a Oi. Um outro caso muito legal, muito interessante, é o do Mercado Livre. Não sei se vocês conhecem, digamos, a história do Mercado Livre. O Mercado Livre, eu acho que todo mundo conhece, né? E eles mudaram completamente a forma de encarar, digamos, resolução de conflitos. Né? Eles identificaram qual era a fonte, buscaram outras soluções, trouxeram mediação online, trouxeram outras formas de resolução de conflitos e reduziram em 98% o passivo judicial. Né? E identificaram que o jurídico, digamos assim, por ano, conseguia economizar R$1 milhão para a empresa. Então, a empresa, em vez de pegar, né, esse valor e praticamente jogar ralo abaixo com relação a conflitos, utilizava isso, né, em outros aspectos da empresa, trazendo aí um retorno financeiro também. E uma terceira empresa que eu entrevistei, ela é uma multinacional, tem sede, tem filial aqui no Brasil. Por uma questão de confidencialidade, eu não posso divulgar o nome especificamente, mas na entrevista, né, que tem alguns dados que puderam ser revelados, a empresa teve uma economia de 50% do que ela gastaria se essa questão fosse ao Poder Judiciário. Então, do dia 1 que surgiu o conflito, à resolução do conflito com um acordo, isso tudo levou 6 meses e a mediação em si levou 2 dias.
E se isso fosse comparar com uma ação no Poder Judiciário, né, a diretora jurídica que eu entrevistei disse que isso ia levar, no mínimo, uns 10 anos discutindo, porque tinha uma questão técnica muito forte, né? Então, a gente vê todos esses benefícios econômicos também, que é um fator importante quando a gente fala também da mediação. E, na área pública, a gente percebe também essa mudança, né? Esse aqui foi uma pesquisa que foi feita por alunos da FGV Direito Rio, que eu supervisionei. Eu sou professora convidada na FGV Rio, e eu queria, né, até reforçar que isso não é um resultado, não é uma pesquisa institucional. É uma pesquisa que foi feita por um grupo de alunos com, né, uma professora supervisionando. E a gente teve como objetivo tirar uma foto, estudar, né, uma visão sobre as câmaras de resolução de conflitos da administração pública. Né, esse foi um período de 6 meses, 10 aulas, 15 aulas, mais ou menos, né, pela grade escolar, e a gente teve como objetivo pesquisar nos sites das procuradorias gerais, ver quais os estados que já possuem câmaras, quais foram as fontes, quem são as partes, só a administração pública, aceita particular, qual é a matéria, e, como resultado, a gente teve, né, que 19 estados da nossa federação possuem pelo menos uma Câmara de Resolução de Conflitos. Tem estados que possuem 2 ou mais, né, mostrando aí também essa preocupação da administração pública com esse ponto de resolução de conflitos, né, o que ajuda, inclusive, no atingimento da Agenda 2023, né, 2030 da ONU, né, no sentido de resolução de conflitos, né, com o ODS, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, de Justiça, Paz e instituições eficazes. Esse relatório é público, está disponível. Em tese, o QR Code leva vocês, né, a um Google Drive, que é a forma como foi disponibilizado, né, e com relação, né, a tudo isso, o objetivo foi trazer esses aperitivos, tentar despertar um pouquinho a curiosidade, né, fazer esses convites, né, um pouquinho aqui por conta do tempo. Eu sei que a gente não tem tempo para debater, mas eu estou super à disposição. Tá? Em tese, o QR Code tem os meus dados também. Tá? Estou super à disposição. Eu estou tentando ajudar a natureza e não estou andando mais com cartão impresso, só virtual. Então, se por acaso não funcionar, né, eu deixo meu telefone no bom e velho, né, papelzinho. Queria desejar aqui um bom congresso para todo mundo, agradecer novamente o convite e espero ter despertado aqui um pouquinho a curiosidade com relação a esses temas que, para mim, são muito legais e muito interessantes. Tá? Muito obrigada. Zé, consegui em 15 minutos. Vou respirar agora. Obrigada, gente, e um ótimo congresso para todo mundo. Obrigado a você, Cris, ter vindo do Rio até aqui para nos apresentar esses números. Daniela, Vera, muitíssimo obrigado. Célia, quer... Encerrando essa mesa, porque tem a próxima já com 1 hora de atraso, gente. E aí eu vou propor aos painelistas da próxima mesa talvez um diálogo, né, justamente pelo adiantar da hora. Fica reiterado o convite para vocês para essa mesa, né, que a gente pode fazer na ESA, e vamos lá. Professora Tereza Sadek, não sei se ainda está online, mas os nossos agradecimentos, é que eu estou falando com ela aqui online, tá, gente, aqui pelo WhatsApp. Obrigada, obrigada.